Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 37. Então, hoje o Senhor resolveu nos fazer refletir no Antigo Testamento, né? Então vamos lá, Salmo de número 37. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que será lida. E muitas vezes, ela não precisa nem ser lida no sentido de ser trazida por alguém, feita uma hermenêutica, uma explicação, uma interpretação. A palavra do Senhor, quando é lida, ela já é suficiente para converter corações, para transformar vidas. Então, esse momento da leitura da palavra é muito importante. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Salmo 37, do 1 ao 6. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa para te cultuar, de lermos a tua palavra, Senhor, de buscarmos a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. E em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos que teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para ministrar aos nossos corações. E que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a porção, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos tempos em que algumas palavras têm sido usadas com mais frequência. Isso é comum, né? De geração ou de gerações em gerações, aí algumas palavras são usadas, algumas palavras ficam na moda, e às vezes a gente vai repetindo e a gente não tem nem muita consciência do que elas significam, mas a gente vai repetindo, sem nem mesmo saber se estamos usando-as de forma adequada. Mas existem aí algumas palavras que estão aí na moda, que estão sendo muito usadas ultimamente. Palavras como resiliência, palavras como equidade, palavras como paridade. São palavras que estão sendo muito usadas, entre outras. Existem outras, mas eu acho que para a nossa reflexão, essas aqui cabem bem nessa noite. Isso tem a ver, amados, com a questão das representações sociais que estão em evidência nas últimas décadas, onde nós podemos observar uma série de injustiças que estão acontecendo. Bom, desde que o mundo é mundo, as injustiças acontecem. Mas antes, talvez como a mídia não era tão presente, nós não ficávamos sabendo, ou as pessoas não ficavam sabendo de tantas injustiças, né? Não havia aí a globalização. Então, a gente não sabia muito o que estava acontecendo ao redor do mundo. Agora, com todos esses eventos, o evento da internet, nós ficamos mais bem informados. Recebemos informação, mas vejam bem, informação não tem a ver com conhecimento. Nós precisamos compreender que às vezes chegam até nós muitas informações, e às vezes até falsas informações, e
E é necessário que haja em nós um senso de responsabilidade para sabermos se essas informações são verdadeiras antes de as replicarmos, e mais, de discernirmos a respeito dessas informações, para então, e só então, adquirirmos conhecimento sobre o que está sendo tratado. Informação em si mesmo não traz nenhum conhecimento, não traz nenhum crescimento. Então, essas palavras estão aí muito em moda: equidade, resiliência, paridade, por conta dessas injustiças, né, por conta desse contexto social, dessas representações sociais que nos cercam, e que tem a ver com as injustiças que estão acontecendo. E muitas vezes nós mesmos somos alvos dessas injustiças. Esse texto que nós lemos, o Salmo 137, ele trata disso, ele fala a respeito de injustiças. E aí, a título mesmo de informação, porque eu acho muito interessante essas curiosidades a respeito dos textos bíblicos, o Salmo 137 é um acróstico. Todos os salmos são cânticos, são poesias mesmo, e essa poesia, ou esse cântico, foi escrito em forma de acróstico, ou seja, a cada 2 versículos, a frase se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. A cada 2 versículos, a frase se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. E por que que isso era feito? Por que que alguns salmos e alguns textos foram escritos dessa forma? Para ajudar na memorização. Porque os judeus, né, o Antigo Testamento, a forma que eles tinham de guardar a palavra era memorizando. Eles decoravam mesmo a palavra, né? Então, para que houvesse uma forma mais fácil de decorarem ou de memorizarem, alguns textos foram escritos desta forma, né? Isso eu acho interessante, essas curiosidades a respeito do texto bíblico, dos textos bíblicos para nós. E o texto também, nós não lemos, mas o Salmo 137, lá no versículo 25, nos garante ou nos traz uma pista de quando Davi o escreveu. Davi o escreveu no auge da sua maturidade, porque o versículo 25 do Salmo 37, ele diz: eu já fui moço e agora eu sou velho. Isso quer dizer que Davi era um homem maduro, um homem bem maduro, quando escreveu este salmo. Então, nós estamos diante de um homem que já havia tido muitas experiências com Deus. Ele já havia vivido coisas extraordinárias com o Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. Já era um homem experiente. E ele escreve, então, esse salmo, nos dando algumas orientações, dando orientações ao povo daquela época, que cabe para nós hoje, diante das observações que ele fez a respeito da vida, diante dos testemunhos que ele teve, aquilo que ele presenciou na vida de outras pessoas e aquilo que ele vivenciou na sua própria vida. E a gente percebe, depois, o salmo tem 40 versículos, é um salmo um pouco longo, e é um salmo que nós não o esgotaríamos apenas em um sermão. Será necessário vários sermões para que nós discerníssemos, compreendêssemos, refletíssemos a respeito do Salmo 37. Mas uma coisa fica clara, que Davi quer nos ajudar a compreender questões que são próprias da nossa vida humana, que são próprias da humanidade, mas que são próprias também da nossa vida cristã. E Davi vem para nos ajudar, para nos dar algumas pistas de como nós podemos compreender algumas coisas que nos afligem, algumas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, que assolam a nossa existência e que nos desafiam, tanto simplesmente como um ser humano e como cristãos e cristãs. E algo que muito nos desafia, como eu já disse no início, é a questão das injustiças, né? As injustiças que nós vemos, as injustiças às vezes que nós mesmos somos alvos, isso nos aflige, nos desafia. Como responder ou como nos comportarmos diante daquilo que nós não compreendemos?
como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir diante daquilo que nos incomoda, diante daquilo que nos traz uma inconformidade. Qual deve ser a nossa ação ou a nossa reação? Principalmente como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que buscam seguir a Jesus Cristo, que se entendem, que se compreendem e que se definem como discípulos e discípulas de Jesus. E o versículo 1 nos traz aí algumas inquietações, né? Por que então os perversos prosperam? Por que que os malfeitores prosperam? Né? Se a gente fosse contextualizar, por que que essa gente do mal se dá bem? Por que que a gente vê tantas pessoas que são egoístas, tantas pessoas que se preocupam apenas consigo mesma, com o seu próprio sucesso, com tirar vantagem em tudo, em se dar bem na vida? Por que essas pessoas prosperam? E às vezes isso nos incomoda, pessoas que fazem o mal, pessoas, né, que só olham para o seu próprio umbigo. Por que que elas se dão bem na vida e a gente, né, às vezes a gente conhece alguém que é tão honesto, tão trabalhador e que serve ao Senhor e que sofre e que passa privações? Por que isso acontece? Por que essa injustiça? Por que será que às vezes pessoas mentirosas, porque pessoas caluniadoras, pessoas que prejudicam aquelas que são do bem, inventam coisas, às vezes acabam com a reputação de alguém e ainda assim se dão bem, conseguem o que querem? Por que que tantas pessoas do bem passam necessidades? Enquanto há tantos corruptos que estão esbanjando fartura. Por quê? Por quê? Por quê? E Davi nos ajuda a encontrar algumas dessas respostas nesse salmo. Davi diz para a gente nesse salmo: não tenha inveja dessas pessoas. Não se preocupe com essas pessoas. Cuide da sua vida, do seu relacionamento com Deus, né? Nós já fomos ministrados aqui no início do culto. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo, porque haverá um momento em que muitos o buscarão e não o encontrarão. Então, se preocupe com o seu relacionamento com Deus, se preocupe com a sua vida com Deus. Deixa o malfeitor, deixa o perverso, não tenha inveja dele, não tenha inveja daquilo que ele tem, não tenha inveja daquilo que ele é. Tenha contentamento no Senhor. Não se detenha nisso, não sofra por isso. Porque ele diz, Davi diz aí que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Diz aí que em breve, diz aí no versículo 2, que em breve eles vão secar e eles vão murchar. Tudo isso que eles têm, tudo isso que eles são, deixará de ser, deixará de existir. E por que que isso vai acontecer? Vai acontecer porque eles estão separados, porque eles estão longe, porque eles estão distante do manancial de águas vivas, que é Jesus. Porque eles não têm um relacionamento com Jesus. Porque eles não vivem de acordo com a vontade do Senhor. Porque eles não estão nos caminhos do Senhor. Porque eles existem e subsistem firmados e fundamentados apenas em si mesmos, naquilo que eles têm, naquilo que eles conquistaram, naquilo que eles são. Não no Senhor, não no Rei dos Reis, não no manancial de águas vivas, não na fonte de águas vivas. Então um dia eles vão murchar, um dia eles vão secar. Então não se preocupe com eles. Não tenham inveja deles. Busquem ao Senhor. Portanto, é uma questão de tempo para colherem aquilo que eles estão plantando. É a lei da semeadura que nós bem conhecemos. Mas a grande questão, meu irmão, minha irmã, é que hoje nós vemos, infelizmente, muitos cristãos ou pseudo-cristãos buscando a sua própria justiça, não a justiça que vem de Deus, mas a sua própria justiça.
nós vemos muita intolerância, ofensas, disputas. As redes sociais, então, se tornaram um cenário devastador para esse tipo de coisa. E eu muito me entristeço quando eu vejo alguma postagem de um cristão depreciando o outro, jogando indiretas para outro, provocando discussões que não vão levar a nada, difamando. É muito triste quando nós vemos isso. E sabemos que aquela pessoa se diz cristão. Então, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver quais são os conselhos que o Senhor nos dá. E aqui, através do seu servo Davi, um homem experiente, um homem chamado segundo o coração de Deus, que nos aconselha e que nos diz, olha, eu já vivi muitas coisas, eu já tive uma experiência muito grande com o Senhor se revelou a mim. Então, escutem o que eu digo para vocês. Aí no versículo 3, ele diz assim, confia no Senhor. Confia no Senhor. Diante das injustiças que você percebe, diante das calúnias contra você, diante daquilo que você acha que poderia ser diferente, mas não é, mas confia no Senhor. Confia nele. A justiça dele é perfeita. Ele fará a justiça. Em Isaías, no capítulo 33, versículo 22, diz assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Muitas vezes nós ficamos preocupados em irmos nos defender. Não, estão falando algo a meu respeito, eu tenho que me defender. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador. Confie no Senhor. Que toda calúnia, que toda injustiça, todo mal feito levantado contra a sua vida, não há de prosperar. Confie no Senhor. O Senhor é o nosso sol da justiça. Confie também na providência do Senhor. E o versículo 3, Davi continua nos ensinando, ele diz, olha, confia no Senhor, mas faze o bem. Faze o bem. Numa terra de injustiça, numa terra de malfeitores, nós temos que nos destacar como aqueles que fazem o bem. Como aqueles que se diferenciam porque fazem o bem. Não vamos imitar aqueles que nós recriminamos. Mas muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Nós falamos de alguém, dizendo, ou julgamos alguém, dizendo que aquela pessoa é fofoqueira. É um fofoqueiro, gosta de falar do outro, gosta de apontar os erros do outro. E quando vemos, nós estamos fazendo a mesma coisa com relação àquela pessoa. Então vamos nos destacar, sim, mas sendo aquilo que Deus espera que nós sejamos. Não vamos imitar os malfeitores, vamos fazer o bem, é o que Davi nos ensina. Não pratique o mal que você abomina, ou o mal que você observa em outro. Faze o bem, faça o bem. Mesmo ou principalmente aquele que te faz o mal. Habita na terra, Davi continua nos orientando, ou seja, siga a sua vida. Viva aí o seu dia a dia, de maneira justa, fazendo bem e se alimentando da verdade. Porque muitas vezes a mentira vai te cercar. As ilusões, os sofismas vão cercar a sua vida. E você precisa conhecer e discernir a verdade, para você viver com verdade. E aí o versículo 4, ele diz, agrada-te do Senhor. Tenha alegria no Senhor. Há um outro texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então alegre-se no Senhor. Quanto mais você se alegrar no Senhor, mais forte ou mais fortalecido você será. Seja feliz por Ele ser o seu Deus. Busque a vontade dEle para a sua vida. Queira o que Deus quer. E sabe o que Deus quer? Deus quer estar
com você. Então queira estar com Deus. Queira estar com Deus. Porque quando isso for uma verdade na sua vida, aí vem a parte 2 desse versículo, que é a parte que a gente mais gosta, né? Mas a parte 2, ou a parte B, depende diretamente da ação vista, prevista, indicada na parte A. Agrada-te do Senhor. E aí ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas você tem que se agradar do Senhor. Você tem que querer o que Deus quer. Você tem que buscar o que Deus quer para você. Os desejos do seu coração estarão alinhados com a vontade de Deus e com os propósitos de Deus. Aí, esses desejos serão satisfeitos. Busque um coração que bate, um coração que pulsa em sintonia com o coração de Deus. Busque isso para a sua vida. E você terá muito mais do que as suas necessidades ou do que os seus desejos satisfeitos. Nós fomos lembrados também aqui no início do culto, né? Deus dizendo, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É muito mais. É muito mais do que pensamos, é muito mais do que desejamos. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas nós precisamos aprender, ou nos dispormos a querer o que Deus quer. E você vai receber muito mais, porque você vai receber o próprio Deus na sua vida. O próprio Deus que um dia se entregou por cada um de nós e se entregou por amor. E aí o versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa entrega que pressupõe uma confiança, uma certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Tire de cima de você toda essa preocupação, tire de cima de você toda essa ansiedade, o desejo de resolver as coisas do seu jeito. O desejo de fazer justiça aos seus próprios olhos, justiça do seu jeito, da sua maneira. Deus conhece todos os seus dias. Deus sabe tudo sobre você, Ele conhece todos os seus caminhos. Salmo 139 nos afirma isso. Isso não é predestinação. Isso é a onisciência. Isso é a onipresença de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de nós agora, Ele sabe de nós daqui a 5 minutos, Ele sabe de nós daqui a 2 décadas. Porque Ele é um Deus onisciente. E Ele estará conosco, porque Ele é um Deus onipresente. Ele sabe de tudo e Ele está em todo lugar. Deus está além do tempo, Deus está além do espaço. Ele é o eu sou. O eu sou. Essa é uma definição tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples. O eu sou. Esse é o nosso Deus. O que era, o que é e o que há de vir, esse é o nosso Deus. Pai da eternidade, esse é o nosso Deus. E esse Deus se importa conosco e Ele está atento a todas as nossas necessidades. E Ele legisla ao nosso favor. Nós precisamos acreditar nisso. Ele luta por nós. Ele é o nosso juiz. Ele luta as nossas causas. Precisamos confiar nesse Deus. Esse Deus que é amor eterno. Precisamos receber esse amor eterno de um Deus que é eterno. E o mais, pastora, o mais, Davi diz aí, o mais Ele fará. Ele cuidará de tudo que te aflige. Ele fará. E o versículo 6 também nos garante isso. O mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Então não precisa ficar batendo sobre a mesa e dizendo, este é o meu direito. O Senhor fará o seu direito resplandecer como o sol do meio-dia. E a tua justiça
sobressair como a luz. Ele fará e Ele será a sua justiça. Confie nisso. Quem espera em Deus, quem confia nele e entrega a sua vida, o seu caminho a Ele, encontrará a justiça e experimentará a paz. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença desse Deus, esse Deus que nós já coroamos, esse Deus que nós sabemos que está aqui, e você dizer a Ele: Senhor, eu estou me sentindo injustiçado, ou eu estou vendo tantas injustiças na sociedade em que eu estou, mas eu quero nesta noite entregar o meu caminho a Ti, entregar a minha vida a Ti. Eu quero dizer que eu confio no Senhor. Não permita, meu irmão, minha irmã, que as circunstâncias desviem o teu olhar de Deus. Olhe para o Senhor nesta noite e tenha certeza, Ele está olhando para você. Ele está te vendo, cada um de nós. Estamos sendo vistos pelo Senhor nas nossas particularidades, na nossa peculiaridade. O Senhor está nos vendo, Ele está sondando os nossos corações. Então coloque diante dEle as suas necessidades, as injustiças que você tem sentido, as injustiças que você tem sofrido e que você tem percebido nesse mundo. Siga o caminho proposto por Ele, queira mais de Deus, seja mais para Deus. E siga esse caminho, que é estreito sim. É difícil, é desafiador, mas é um caminho de paz e de bem. É um caminho que vai te levar para o crescimento, para a maturidade. É o caminho para o conserto e para a regeneração. É caminho de vida plena. É onde há abundância de seiva e de água viva, para que você não murche, para que você não seque. Busque a vontade do Senhor. E quanto ao mais, descanse. Ele fará. Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Senhor e apresente a Ele todas as questões da sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Confia no Senhor
e Ele agirá. Confia no Senhor, confia no Senhor, entrega tudo a Ele e Ele agirá. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa é a nossa oração, Senhor, oração de entrega nessa noite. Entregamos a Ti tudo aquilo que tem nos afligido, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem tentado tirar a nossa paz. Entregamos as nossas vidas, entregamos nossas famílias, entregamos a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, e Te pedimos, ó Deus, que nós possamos, Pai, confiar em Ti descansar, na certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas, Senhor. Que nós possamos aprender a nos agradarmos de Ti, Senhor. Que a Tua presença seja o suficiente para nos trazer o contentamento e a felicidade, Senhor. Que nós possamos querer o que o Senhor quer. Que nós possamos nos tornar a cada dia quem o Senhor nos chamou e nos criou para ser. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigada pelo Teu amor eterno. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que são constantes sobre as nossas vidas. Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.